A paz do Senhor. O Pode Crente de hoje começa conversando a respeito de besouro. Eu vou conversar com um especialista em aerodinâmica das criaturas que voam. Oi, Carlinho Paz. Tu tá bem? Carlinho Barbosa Paz. É assim que o pessoal te chama, Carlinho, a vida inteira, né? Isso. Tu não vou chamar senhor Carlos. Não. Tá Tira bom, aí a né? formalidade. Então, né? devemos tirar a formalidade. Aí me explica a teoria do mangangá. Teoria do mangangá. Quem não é do Acre não faz a menor ideia, possivelmente, do que nós estamos falando. Embora o besouro tenha este nome e possa ser chamado também de um outro, que nós vamos deixar para lá, né? Com certeza. Mas é o mangangá. Como é que é a teoria do mangangá? Olha, Clemer, primeiramente eu quero agradecer o Tu vai a convite. paz do Senhor né, a e paz do aquelas Senhor, coisas. tudo. Eu sou muito deselegante, então vem Então- vem falando de negócio de mangangá no programa desse. Eu quero agradecer pelo convite, viu? Obrigado, eu que agradeço. E que Deus continue te abençoando Amém. e prosperando, né? Esse A grande você trabalho também. que você desenvolve. Ah, você também. E a questão da Vamos teoria. usar o negócio que eu não sei mais nem o nome dessa ciência, epistemologia do besouro. Eu sempre digo que após eu começar a trabalhar em comunidade terapêutica, eu passo a entender e vislumbrar que tudo é terapêutico para a nossa vida. Né? Inclusive rir, né? Com Já certeza. demos um dos melhores, assim, eu não conheço os outros. E aí nós começamos a observar e a gente é aguçado, né, o nosso sentimento, a nossa forma de observar as coisas, e a gente se aprofunda em algumas questões. E a questão do mangangá, né, Vamos usar o mangangá. ele, pela ciência, olhando, ele é totalmente desproporcional para que ele pudesse voar. Ele não foi feito... Não. Quer dizer, o criador dele, só ele que apostava no mangangá, né? Com certeza. Aqui no com bicho não pode certeza, voar, né? Com certeza. E aí, assim, a gente observando, a ciência diz isso, que era impossível o mangangá ele voar. Que ele é o besouro grandalhão. É o besouro grande e as asas muito pequenas. Que parecem muito pequenas. Muito, É a aerodinâmica... Zero, né? Esquece, né? E a gente olha e o mangangá voando. É tipo aqueles Fusca. Aquilo não podia dar muito certo a vida inteira, um carro daquele. Com certeza. E aí a gente observa o mangangá dando os rasantes dele. E aí a gente começa a observar, né? Por que o mangangá voa. Né? Porque ele voa. Voa. Né? E aí a gente começa a observar e a aprofundar nisso. O interessante é que o mangangá, ele, com certeza, ele não escuta. Então, assim, por não escutar, né, a ciência, vamos dizer assim, olha, tu não pode voar, mangangá. Então, ele não ouve. E por ele não ouvir, ele vai lá e voa. Né? Então, isso é terapêutico para a nossa vida, muitas das vezes. Dá para aplicar isso lá, Carlinhos? Há quantos anos você cuida da Ebenezer? Você foi servidor público. Você é o quê? Você é um engenheiro? Você é o quê? Técnico em alguma coisa você, de repente, você foi parar na Funtac. É um administrador ou é porque você também tem a ver com esse negócio de madeira e o que mais? Bem, mais pelas questões administrativas mesmo. Que Fui tipo convidado de mangangá você é? Na verdade, eu sou um multi, né? Multi. Então, eu tenho um pouco de administração, mas a minha formação, eu sou filósofo. Então, E a filosofia abrange tudo isso, de tudo tem um pouco. Vai bater em todos os lugares. E a questão de ter passado com experiência, né, dentro da gestão pública e também dentro da iniciativa privada também, isso me fortaleceu muito quanto às experiências em vários lugares. E a minha ida a estar na comunidade terapêutica foi um chamado, na verdade, um chamado, né? Aquilo que eu nunca quis, o Senhor vai lá e faz de uma forma diferente. E aí, através de um convite, né, da minha irmã, missionária Cacilda Barbosa, e aí também com a bênção do pastor Luiz Gonzaga, de Lima,
né, presidente. Mas foi uma situação na vida também. Sim, sim. Independentemente na verdade, de como chegou a você. É um testemunho, né? É um testemunho, assim sim. como você também tem o seu. É bem para filósofo mesmo, porque acho que é um troço que não é platônico, mas caberia como um aristotélico. Sim, né? com certeza. Nós vamos descer para esse nível, senão o mangangá vai acabar voando. Então, assim, nós passamos em algumas situações e aí hoje nós estamos lá há 3 anos e 2 meses na comunidade terapêutica Ebenezer, né, coordenando ali. Estamos coordenando e para mim é um ministério. Né? Para mim é um ministério. Trabalhar com... Trabalhar. A Ebenezer, aqui eu estou me referindo e ele também, na verdade trata-se de uma casa terapêutica, fica aqui na capital do Acre, e ela cuida de pessoas e reabilita pessoas com dependência química. Aí, mas você, por exemplo, você não gostava de fumar, não bebe nem nada, não. Você não deu esse trabalho para a família, né? Graças a Deus. E aí você vai para lá formado em filosofia para entender um pouco da mente e da sociedade e acaba crente cuidando de gente. Sim. Isso para hoje... você não tem lógica nenhuma, né? Assim, o besouro, você é um besouro que não deu nem para ouvir, né? Não deu para ouvir. Então, assim... Na verdade, eu não ouvia, eu era, na verdade, um crente não convertido. Né? Nasci no evangelho, tinha tudo, né, família toda, né? Toda a família. E aí eu vislumbrei para a questão aí de trabalhar. Na verdade, a gente começou a trabalhar e com objetivo. Aquela questão do objetivo de querer dinheiro e poder. Né? Então, assim, que não é o caso agora, né? Que não é o caso. Isso é uma transformação né, que Deus fez na minha vida. Então, assim, o que é que acontece hoje? Eu tive que passar, na verdade, por esse tratamento de Deos na minha vida. O primeiro a ser curado foi você. Sim, no meio desse o primeiro a ser curado fui eu. O primeiro a entrar nesse tratamento fui eu. Quanto tempo faz já, cara? 3 anos e 2 meses. Ok, é um tempo bom. É um tempo, né? Já deu para ver quantas pessoas reabilitadas, assim, e qual foi o caso que mexeu mais no teu coração, de dizer assim, puxa vida, eu estava lá ajudando esse sujeito aqui, que é para homens, né? Lá, sim. A residência, a comunidade hoje, claro que tem comunidades terapêuticas para femininas, sim, né? Mas não é o caso lá. Lá nós só trabalhamos com o público masculino. E por incrível que pareça, eu sempre tive uma grande dificuldade por estar, né, em patamar e sempre buscar trabalhar e tudo para me livrar, né, de certas coisas. Porém, eu sempre dizia que, como uma grande parte da sociedade discrimina, né, a questão do usuário de drogas, o usuário trata de mal álcool, mesmo. Trata mal. Ele fica às margens da sociedade e até mesmo são os invisíveis. E aí eu também, anteriormente a isso, por isso que eu digo que eu passei por um tratamento, né? Eu mudei essa concepção indo trabalhar diretamente na comunidade Ebenezer. E aí eu sempre tinha uma questão de dizer que, olha, usuário de drogas, questão de bêbado e outras situações... Dependências químicas. Eu queria distância. Para mim, tudo colocava dentro de um saco, só amarrava a boca, queria bem distante de mim. Quem é que quer, né? E aí, nessa oportunidade que me foi dada, através da missionária Cacilda, pastor Luiz, fomos para a comunidade terapêutica Ebenezer, mesmo ali, né, relutando um pouco, eu e Deus. E aí, chegando lá, primeiro que eu não gostaria nunca de ser colocado ou chamado de pastor. Né? E a outra era essa tratativa com esse público. Quando eu chego lá para levar uma palavra em primeiro momento, chega e levanta-se um rapaz, residente da casa, e levanta e diz assim: pastor, o senhor é o homem que Deus mandou para cuidar de nós. Aí eu fiquei ali e disse: eu posso falar mais alguma coisa? Ele disse: pode. Ele disse: olha, eu sou índio, eu sou ex-presidiário e eu estou aqui na comunidade terapêutica Ebenezer
para me tratar de dependência química. O senhor pode me dar um abraço? E aquilo, desde então, aquele sovaco maravilhosamente cheiroso. Eu sempre me emociono muito nessa parte, porque desde então, pastor Clemer, naquele abraço, ficou e internalizou. Deus colocou, através daquele abraço, o amor. É impressionante. E aí houve essa grande transformação na minha vida. Esse foi o início do meu tratamento. Sem dúvida nenhuma. Ninguém pode dizer que é crente. Não dá. Sem amor. Sem amor. Sem amor. Porque só o amor faz alguém abraçar com o certeza, desprezado, com né? certeza. Sujo, jogado fora. Né? O que é fazer o que Jesus fazia, né? Sim. Mínimo que você pode fazer é abraçar um irmão que não é igual a você. Puxa vida. E aquilo, eu estou há esses 3 anos e 2 meses, e é a parte mais difícil, né, Cariel? Na verdade, né? É tão simples ou é impossível, né? Por isso que a gente vê, né, os mandamentos de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, assim, cadê o índio? Ele concluiu o tratamento e está muito bem, está trabalhando com o pai na área de construção civil. Caramba. E sempre está nos dando boas notícias. Um homem reintegrado à sociedade. Com certeza. Ele... Como muitos, né, que passaram. Mas você não é pastor mesmo, né? Não. Você disse assim, o cara não chamou de pastor, sim. Mas assim, é claro que tem a orientação que a gente, né, do estudo. Claro. A igreja reconhece o ministério e é ela quem... O chamado é de Deus, já a igreja sabe. Disso, né? Claro, mas você não precisa necessariamente ter um cargo numa congregação para ser pastor, né? Claro, com certeza. Na verdade, uns têm chamado para pastores, outros mas assim, não precisava um título, né, Carlinhos? Não tem necessidade disso, né? Aí a gente sempre fica, às vezes, olhando no retrovisor, diz, olha lá antes, como era, né? A guerra pelo poder, a guerra ali pelo dinheiro e tudo. Pelo título, e hoje, cargo. Né, pelo cargo. Então, hoje a minha vida, graças a Deus, ela é muito diferente daquela questão dos interesses lá atrás que existiam. Hoje o interesse é de amar realmente o meu próximo e fazer o melhor. E buscar o reino de Deus. Servir, né? Servir. Agora, quantas pessoas você, desses anos, já viu chegarem lá assim, puxa vida, ele não tem jeito, esse cara aqui não tem jeito. Eu não vou perguntar os que desistem do tratamento, mas assim, aqueles que você vê assim, caramba, esse vai ser puxado aqui, ó. E ao final você ficou decepcionado, que o cara deu um retorno, puxa vida, eu só precisava desse amor, desse aconchego, eu só precisava dessa assistência para eu crescer na vida. Então, até isso, Deus me fez mudar esse olhar, essa forma de fazer eu não digo nem o julgamento, mas vamos dizer assim, a forma de analisar isso. Então, o que acontece? Muitos deles, pelo olhar humano, né, quando eles chegam totalmente, sabe, abatido psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, mentalmente claro. Totalmente destruído. Só falta um empurrão para matar. Para matar. E aí eu aprendi que nós não podemos fazer esse pré-julgamento. Né? Até porque quando nós falamos para eles, na hora da triagem, eu disse, olha, tudo depende muito de você se permitir ser tratado. Se permitir que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Só você pode atrapalhar isso aqui. Só você. É você e Deus. E aí, eu aprendi também, Clemer, nesses poucos anos, que não dão trabalho. Porque o que aconteceu? Um rapaz, ele concluiu, na verdade, a gente sempre comenta de se existe um parto muito difícil, né? São 6 meses o tratamento. E o que aconteceu? Esse rapaz, ele foi e concluiu, e aí ele, na hora da conclusão, é uma cerimônia que, para mim, é das mais belas que existe. Olha que eu já participei
de muitas cerimônias de posse e etc., de autoridades, mas nenhuma chega aos pés de uma cerimônia que eu vou até convidar, já é estendido o convite a você, numa hora, né, de uma cerimônia, lhe levar lá. Nós estamos aqui no estúdio com o Nonato, né, que nos acompanha, o nosso coach motivacional. É outro cara que tem coração de pastor, né? Exatamente. E aí, essa pessoa, ele foi e disse: pastor, eu queria lhe pedir perdão porque eu dei muito trabalho. Eu dei muito trabalho para vocês. E o Espírito Santo vai e toca. Ele disse: ele não deu trabalho. Ele foi um professor para você. Então, eu sempre digo que eles são os meus mestres. Eles são professores, porque eu observo, eles têm muita coisa a nos ensinar. Quando você chega num certo ponto, vai compreender que você mesmo não teve trabalho nenhum. Com porque certeza. Esse não é um trabalho que seres humanos façam, né? Exatamente. Eles são instrumentos, porque quem faz é o Espírito Santo. Exatamente. Né? E o seu trabalho é descansar e esperar por ele. Exatamente. Isso nós aprendemos durante renovada todo dia lá. Todos os dias. Agora, você falou aí, quando a pessoa procura e tal, e de fato se vê muito. Como é que você analisa isso? O recrudescimento da criminalidade, né? Sobretudo o país, né? O país está dominado pelo narcotráfico, assim, não tem como negar isso, né? Não é esse país, tá? Assim, é o nosso, né? Mas as cidades estão todas tomadas, e se sabia disso há muito tempo, né? E algumas autoridades, de verdade, elas desistiram de enfrentar e acharam mais fácil conviver, né? E hoje são reféns tanto quanto todo mundo, né? Mas o fato é que tem gente aí no meio sofrendo, né? Com certeza. Se aqui os donos do tráfico não sofrem, as pessoas que estão querendo sair estão sofrendo, os que estão doentes estão sofrendo. Verdade. Né? E aí é onde chega a minha conversa contigo, né? Como é que é? O que é que esses caras falam? Qual é a análise que essas pessoas têm ao longo desses 6 meses de tratamento, que é como se elas tivessem saído de uma escuridão para uma luz? Assim, o que é que elas dizem? E o que é que você, como cidadão, evidentemente, tem que ter senso crítico, filósofo... Nós sempre conversamos muito com ele, a questão, quando a gente diz que eles são os nossos professores, né, para a equipe. Sempre tem pessoas que estão na drogadição, no alcoolismo. Nós já recebemos pessoas que são alcoólatras. Nós recebemos um que ele era alcoólatra desde os 6 anos de idade. Você não pode ter sido ele então, que foi buscar uma cachaça lá no botequim, né? Isso é de família, né? Então, são várias situações, né, individuais que ocorrem, né, na vida de cada um que chega, né? Alguns foi essa questão, outros foram as amizades, né, que levaram e tal. Infelizmente, sempre existem essas situações. Agora, a problemática, ela é global. Infelizmente, a questão da dependência química e o uso de drogas, segundo o último censo que eu observei de 2020, nós temos uma população mundial de 32 milhões, né, de dependentes químicos. Então, assim, no Brasil, também segundo esse censo do IBGE 2020, nós já estamos nos aproximando de 500 mil de pessoas dependentes químicos. Isso oficialmente, né? Aquele que é pensado lá dentro das redes de saúde que for alcançado pela política pública. E isso a gente sabe que esse número aí é muito superior, superior a toda esse levantamento. Então, assim, nós, comunidades terapêuticas, surgimos, né, em 1962, através, inclusive, de uma missionária, né, Ana Maria Brasil, lá em Goiás. Ela instalou no Brasil as comunidades, foi criadas as comunidades terapêuticas, né? Mas lá na Inglaterra, desde 1953. Enfim, essa problemática, ela não é de hoje, né? Ela está sendo ampliada. Não é aqui do Acre. Não, ela está sendo ampliada, né? E aí é uma guerra, é uma guerra travada. E, como eu falei anteriormente, né, as pessoas passam a ser invisíveis. E aí
quando eu falo passa a ser invisíveis, aí é uma questão, né, do poder público mesmo, né? Tá você tocou nessa história, né? Você já falou do poder público aqui nessa conversa, e eu também falei, né? E eu exponho a minha crítica, porque eu posso, né? Porque faço parte desse negócio, sim. Mas, enfim, uma casa de terapêutica, aqui no Acre, aqui em Rio Branco, deve ter umas 3, 4, né? Alguma outra iniciativa e tal, mas como é que é para funcionar isso? Porque toda vez que a gente olha e fala a expressão política pública, a gente imagina que o Estado, em qualquer dos seus níveis, está realizando isso, está executando isso, né? Não está só na falácia do orçamento ou na falácia do discurso dos gestores, dos políticos, né? Mas as igrejas fazem mais do que os governos, de verdade mesmo. E o que é que falta para uma casa que nem a Ebenezer, que poderia sair da iniciativa ou do bom senso da administração pública? Clemer, essa é um monte de coisa, né? Sim, mas sim. Para filósofo dá, né? Na verdade, a gente faz aqui dentro, claro, das informações e a nossa vivência, né? As comunidades terapêuticas, e aí eu falo com relação à questão da comunidade terapêutica Ebenezer, que nós temos a propriedade, nós vivenciamos isso todos os dias, e essa equipe maravilhosa, conduzida pela missionária Cacilda, que é a nossa presidente, o que é que nós vemos? Na verdade, o crescimento do terceiro setor, e isso engloba não só comunidades terapêuticas, mas as igrejas também, que faz justamente esse papel, e o terceiro setor, hoje, se você for ver, é o que mais cresce, por quê? Porque é o que chega, isso, é o que chega na ponta, é o que chega lá para dar a mão e acolher essas pessoas que realmente precisam, porque o Estado, o poder público não consegue. Quando eu digo Estado, é tudo. As estruturas oficiais. Isso, né? Então é desde o governo federal então até o municipal. Usa o terceiro setor, sim, usa o terceiro financia, setor. Né? Isso. E aí nisso também tem um monte de coisa, né? Mas enfim. Então, a necessidade e a grande, vamos dizer assim, a grande necessidade é justamente isso. O terceiro setor, ele cresce, mas, de certa forma, faz o trabalho, né, do Estado, porém, ainda é muito... incipiente, né? É muito pequena mesmo, né? Então, assim, a contribuição, a ajuda com relação a esse trabalho ser melhor desenvolvido pelo terceiro setor. Mas ele atrapalha claramente também, muitas vezes, colocando dificuldades, porque quando a gente fala assim, o terceiro setor, é claro, nós estamos falando aqui das ONGs, e tem ONGs para tudo, né? Mas por trás de uma ONG como a Ebenezer tem uma igreja, uma instituição religiosa, com a tradição, com a história e com a prática da Assembleia de Deus em Rio Branco, por exemplo. Né? O Estado é o Estado, tem um histórico também de várias coisas. Né? Sim. A questão, por isso, as comunidades, por exemplo, a Ebenezer, ele já é uma ferramenta que a própria igreja criou para poder se inserir nessas coisas. Fortalecer. Ela era diretamente o governo. Exatamente. Então, assim, o governo não faria. Aí a igreja. É uma pena para os governos, né? Infelizmente, né? Então, assim, a igreja, agora relatando a questão da Ebenezer, a Igreja Assembleia de Deus Ministério Rio Branco, né, criou essa ferramenta, né, essa entidade, para poder abranger o trabalho, né, social. E isso eu quero agradecer, primeiramente, claro, a Deus, e aí ao olhar do nosso pastor presidente Luiz Gonzaga, que tem, durante todo esse trabalho, essa criação da ACALFA, né, da Associação Cristã Alfa, e dentro está a Ebenezer, esse olhar e esse carinho, né, e esse apoio. Claro que mediante as questões estruturais que tem, né? Então, isso faz com que as pessoas sejam acolhidas e que o governo ou o poder público notem isso. Porém, não existe ainda, não abriu, não caiu as escamas, né? Vamos dizer assim, dos olhos do poder público, para poder estar dando um apoio melhor, né, a essas instituições. Isso significa, com as suas belas palavras, que também, evidentemente, que não só falta incentivo,
como sobra algum tipo de burocracia ou de inserção indevida na consecução das tarefas que são o objetivo dessas entidades? Você assim, atrapalha ou não atrapalha às vezes? É complicado para você. Eu acho que é uma pergunta complicada para você. Para mim não é, mas para você deve ser. Mas eu sempre digo, Clemente, tanto na nossa vida como na vida da instituição ou das instituições, ou do terceiro setor, ou em qualquer área da nossa vida, eu sempre digo, quando eu sou perguntado, como é que você está? Disse, eu posso melhorar. Tem espaço para melhorar. Tem espaço para melhorar. E é uma resposta. Então, assim, eu não estou dizendo que o poder público também não faça nada. Faz. Nós temos um apoio na rede de saúde, a rede, né? Porque tem o SUAS mesmo, né? Tem uma política pública nacional. Tem. Se ela não chegar no município... Porém, ela precisa melhorar. Precisa melhorar. Não é privilégio de ninguém dizer assim, não, eu sou o dono disso aqui, eu vou tratar como meu, só porque estou no Estado agora. Então, assim, eu sempre digo que pode melhorar essas situações, né? O investimento, né? O cuidado, o olhar diferenciado pode melhorar. Talvez o não cobrar tanto para que funcione mais rapidamente. A burocracia é um problema, né? A burocracia, ela é necessária, claro. Mas esses nossos irmãos agora, jovens, talvez nunca tenham ouvido falar que o Brasil um dia criou até um Ministério da Desburocratização. Né? Infelizmente. Você vê, às vezes é complicado mesmo. É bem complexo. Alcançar uma coisa e outra, né? Mas eu estava puxando uma conversa com você e aí talvez tenha passado a nossa oportunidade de ver isso, né? Que são a questão dos testemunhos ainda. Sim. Né? Hoje, como é que é o relacionamento de alguém, gente que é pai, que está lá, gente que é um filho de uma pessoa que tem assim, muita esperança de que melhore, filho de crentes, deve ter todo tipo de público, né? Com certeza, Clemente. A gente... Como é que é isso? Quem é que vai lá? O cara joga lá, é tipo hospital, em muitos lugares tem hospitais psiquiátricos, o cara se desfaz do parente, joga lá e não vai mais. Na verdade, inclusive nós temos uma forma, né? As comunidades terapêuticas, elas totalmente têm aversão àquele sistema manicomial, né? Que aí era justamente aquela armazenagem de pessoas que Está aí, é uma discussão grande. No caso da assistência social, não tem a mesma pegada. Não, é totalmente diferente. Lá, eu sempre digo que a hora que ele é acolhido, ali ele tem na certeza que ali não é só simplesmente para ficar afastado de álcool ou de drogas, mas ali ele está entrando também para uma mudança de caráter. Então, ali ele vai aprender a se estruturar. Né? Então, ele é uma reeducação, reeducação. Né? Vivificação. Para muitos, até uma educação, porque muitos não tiveram a oportunidade de ter. Sem dúvida. Né? Então, assim, quando ele entra, ele tem esse apoio, esse acompanhamento para que ele retorne como um indivíduo bem melhor para o seio familiar, para o trabalho dele, que às vezes muitos perdem o seu emprego pela doença, e isso é colocado como doença, né? Apesar de que muitos na sociedade julgam, diz que é preguiçoso, que é isso, que é aquilo. Mas, na verdade, o álcool e a drogadição é uma doença. Né? E aí a gente fica muito feliz quando falamos aqui a respeito da cerimônia de conclusão. Isso, nós temos vários testemunhos. E outro dia eu estava até passando ali num semáforo, numa esquina, e um senhor chegou para oferecer um pão caseiro. E ali, enquanto o semáforo estava fechado... Fica perto de uma árvore bem grande. Sim. Isso. E aí ele... Convidei ele aqui, tá? Que bom. Você sabia que aquilo é meu pastor? Eu não sabia. A gente só começou ali rapidamente. Imagina o testemunho daquele homem. E ele... Já convidei para vir aqui, tá? Eu quero contar a vida dele. Que bom. Então, assim, a gente fica feliz, né, com essas abordagens, né, esses testemunhos positivos. Hoje nós temos
pastores, hoje temos empresários, hoje temos funcionários públicos que passaram pela comunidade terapêutica Ebenezer e hoje estão com a vitória, né? Contando a vitória. Muita mãezinha chorando. Muita esposa. Filhinho que vai visitar o pai. Na verdade, a gente passa a ser a segunda família. A casa, né? Da família. E aí, mas assim, quando nós temos as visitas familiares e a família vai visitá-lo, o filho chega e existe aquele abraço, aquele aconchego todo familiar. Todo dia você se converte de novo. Meu Deus, a gente começa a entender, né, como funciona, o que é realmente aquele amor que Jesus pregava. Então, isso só é comparado ao amor de avô. Exato. Que nem de pai não chega perto. Não chega. Então, assim, o amor de avô é absolutamente maravilhoso divino. Quando nós nos deparamos com esse trabalho, né? Esse ministério né, que a gente vive no dia a dia. Né? Tem muito encontro na rua, Carlinhos? Assim. Muito. Outro dia eu parei meu carro e foi muito interessante para mim. Eu gosto de contar essa história porque ninguém me entrevista, né? Eu sou entrevistador, né? Raramente alguém me chama para conversar e entrevista como eu gostaria que entrevistasse, né? Mas eu estava um dia estacionando o meu carro e de repente olhei pelo retrovisor, tinha um rapaz já dizendo, vem, que eu olhei na perna dele aquele reloginho, né? Aí, a tornozeleira. E aí eu fui seguindo o que ele dizia, né? Porque eu trato todo mundo do mesmo jeito. Para mim não interessa se está sujo, está limpo. E sempre foi assim. Né? Se é prostituta de noite, eu não quero nem saber. A quem trata a minha vida é Deus. Claro. Mas eu trato todo mundo bem. Aí o cara, depois de tudo isso, o cara chegou perto de mim e disse assim, ei, o senhor está lembrando de mim? Não, eu digo, não, eu não sei, de repente. Ele disse, eu sou lá do Chapão, eu estava lá no Chapão, e o senhor mandava alô para nós na rádio. Cara, eu parei o carro e comecei a chorar, rapaz. Assim, meu Deus, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Né? Isso é hora do senhor me mostrar um testemunho desse. Assim, a pessoa só queria ser tratada como gente. Né? E ela não esqueceu nunca. Assim, imagino você, né? Que tem um tratamento, um trabalho sistemático, né? Que está ali, o cara às vezes não cumpre, possivelmente não cumpre 6 meses de uma vez, vai e volta, quer sair, depois vai de novo, desiste. Né? E aí eu te pergunto, como é que são essas experiências na rua, cara, contigo, Carlinhos? Olha, Clemer, é assim, é maravilhoso. Claro que a gente se depara com pessoas que conseguiram vencer, conseguiram concluir o tratamento, conseguiram, né? Mas a gente também se depara com situações que aquela pessoa não conseguiu. Ele não prosseguiu. Ele não teve o foco, né? Ele perdeu um foco. Ele deu uma deslizada. Né? E muitas das vezes eles ficam, às vezes, muito envergonhados quando vê a gente ali na rua e tal, e quer se desviar de si. Aí, às vezes, eu chamo e dou aquele abraço, converso. Olha, não perca a oportunidade, não baixe a cabeça, porque eu sempre falo para eles que o mundo não vai esperar você levantar. Né? O mundo não vai esperar. E nem vai te dar a mão para te erguer. Não. Então, assim, isso depende muito da pessoa. O mundo está torcendo para você cair mesmo. E se você puder morrer, para ele é melhor. Melhor. Aí está a alegria do mundo. E aí a gente chega e dá aquele chá de ânimo, né? Aquela palavra de ânimo para que a pessoa... E muitos deles retornam realmente para a comunidade e aí já focado e tudo, e consegue concluir, consegue evoluir. E a gente sempre depara depois com uma mãe, com um irmão... Né? Cheio de gratidão. A gratidão chega ao ponto de vários residentes chegarem através daquela pessoa que já passou na comunidade. Por recomendação. Uma recomendação. Própria de quem já se então ele passa a ser um multiplicador familiar para ajudar aquelas pessoas que estão passando pelo problema que ele já passou. Lá não pode ser muitas pessoas, né, ao mesmo tempo, né? Nós temos uma capacidade para 25 internos, né? 25 residentes. Hoje nós estamos trabalhando aí, hoje nós temos a quantidade de 17, né? 17 residentes hoje na comunidade terapêutica. Até porque nós adotamos também, claro que é para 25, mas a gente vai dentro
da nossa estrutura, eu digo assim, financeira até, claro, né? Porque tem que alimentar. É uma lavanderia, né? É um hotel com tudo, inclusive tudo. O almoço, o jantar, a merenda. Sim. Né? Todo santo dia. Todos os dias. Então, assim, temos que ser responsáveis, né? Por eles, a partir daquele momento que eles entram. Não é por falta de amor, né? Não, por falta de condições de fazer mais. Até para ajudar, a gente precisa saber como ajudar. Esse papo é muito interessante, a gente saber sobre isso. Mas, Carlinhos, e aí? Quando esta entidade não consegue a suficiente abastança para tratar dos seus internos, como é que se faz para ajudar? Porque a gente está tratando assim e tal, mas, eu volto a dizer, por trás disso tem a mão do Senhor, né? Que é a igreja de Deus, né? Com certeza. Mas a igreja também tem seu limite, né? Porque ela é feita... A igreja são pessoas também, né? Sim, são, claro. Às vezes os pais, os parentes, os ex-drogados também, né? Ali lutando para sobreviver também. E fora, assim, poxa vida, alguém chega lá e te surpreende, diz assim, olha, eu gostaria tanto de ajudar objetivamente aqui, eu quero fazer a oferta de alimento, eu quero fazer alguma coisa aqui para ajudar, eu quero construir aqui um negócio e tal, eu quero dar ali um palco para os meninos fazerem show. Alguém diz isso? Acontece. Mas significa assim, que é raro? É um pouco raro isso acontecer, né? Justamente por a grande parte da sociedade não entender que é uma doença. E nós temos grandes dificuldades para poder fazer essas captações ou trazer as pessoas para serem parceiros, para ajudar, né? Hoje nós contamos com uma ajuda maior mesmo da parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Rio Branco, e um convênio com o governo federal, que foi feito no governo anterior a este, e que, de certa forma, também não é grande coisa, mas ajuda. Né? E tudo isso não dá para prescindir de nenhuma ajuda. Sim, com certeza. Não dá para ter orgulho. Toda ajuda é bem-vinda. Não dá para ter orgulho de dizer assim, não, esse aqui eu não quero. Puxa, não dá. Eu sempre digo, a minha mãe é uma das maiores contribuições. Às vezes ela faz uma limpeza num guarda-roupa, a missionária Cacilda, minha esposa. Então, assim, a gente sempre está... Você praticamente não vai em casa também, né? É só cuidando na verdade, eu visito a minha casa. Tem menino também que olha, o titio chegou, tem não? Não. Cara, eu imagino. Bom, mas a família veio junto, né? Sim. Tem que entender isso, que é um trabalho com amor, né? Não tem como... Né? Depois que nós abraçamos isso, né? E é inserido em nós esse amor verdadeiro, né? E aí a gente não mede esforço. Para os crentes quer correr não dá, né? Eu estou lembrando aqui, o Josué dizendo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí tu vai lá para Isaías, está lá, vocês são árvore de justiça plantada para louvor e glória do Senhor, né? E é família sacerdotal. Quer dizer, só vai se for de rumo, né? Sim, com certeza. Se a família não for, não adianta, né? Não adianta. Inclusive para o drogadito? Com certeza. A família é fundamental nesse processo, né? Eu sempre falo para eles o seguinte, que olha, aqui é o momento de você valorizar, né? Aquilo que eu sempre digo também, que é um momento que eles precisam passar. É um deserto. Não digo que é fácil. Eu sempre digo para eles, olha, aqui eu não vou mentir para vocês. Não foi fácil nem chegar aqui. Exato. Né? Então, assim, tudo, até Jesus, né, nos disse isso. Né? No mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo. Né? Então, nós também trabalhamos isso, né? A questão da espiritualidade com eles também. Tem um momento da espiritualidade. Não tem interferência na decisão pela fé, né? Mas não temos. A espiritualidade está presente. Não pregamos placa denominacional, né? E isso nós colocamos, né, nos nossos devocionais, os momentos de espiritualidade. Muita gente não quer entender esse negócio, muitas vezes, é muito chato. É complexo, né? Para ser bom, eu tenho que ser da igreja tal. Né? Ou depois, só é bom se for da igreja fulano. Tal. É muito louco isso. Não dá para a gente... Senão...
o céu teria que ser departamentado. Né? Cortado uma Coab de um, uma outra de outro. Né? Mas a casa do Senhor tem muitas moradas. Né? Graças a Deus. Deixa eu falar, quem quiser que vá. Inclusive, quem quiser ir pode ir na frente, que eu não estou nem aperreado. Eu sempre digo o seguinte, eu prefiro esperar a volta para me ser transformado para subir. Claro, eu não quero esse negócio não quero dar trabalho para negócio para confiar não. Sim, é verdade. Carlinhos, obrigado, tá? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes e trazer até cooperadores, né? Sim. Você estava se referindo aí ao Nonato, né? Uhum. E aí é uma história legal também, que esse cara tem uma história bacana para contar. Eu nem vou insistir com isso aqui, porque em casa, possivelmente, muita gente não sabe. Vou deixar para outra oportunidade. Então, você leva a ele, por gentileza, essa intenção de convite. Com certeza, né? E eu quero que você aproveite essa lente da verdade. Sim. Né? E mande um alô para os familiares. Né? Claro. Lá assistem TV? Sim, temos. É? Estão pegando 12.1? Com certeza. Então pronto. E olha lá, se não pegar ainda, pode ficar aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer, viu, não precisa, Clemer, pelo convite, mais uma vez. Eu que agradeço. E dizer que não só o Nonato, eu quero mandar o meu abraço, né, a minha saudação, primeiramente para minha esposa. Olha, esse com rapaz, certeza vai ele estar... continua vivo, viu? Ele só está chegando um pouco tarde. Não, mas assim, às vezes ela está peticionando, então vem para cá, porque aí estou ajudando, a gente consegue chegar mais cedo em casa. Exatamente. E quero mandar esse abraço para ela e a equipe. Como é o nome dela, diretoria, a Rosa Barbosa. A Rosa. Ei, Rosa. Ei, Rosa. Aguenta aí, mais um bocado aí. A coroa, o prêmio está chegando. Amém. E também a nossa equipe, né? Desde a nossa diretoria, a missionária Cacilda Barbosa, a missionária Elis, a missionária Jaine, né? Pastor Elcio, e nosso corpo técnico lá também, né? E os educadores, Nonato, que está aqui nos nossos estúdios, doutora Eurilene, que é a nossa responsável técnica, que é uma psicóloga. Os educadores... Eurilene, parabéns, Deus te abençoe mais e mais. Os educadores, o Raimundo Gadelha, o Jorge Ney, o Sandro e o Sérgio. Se tu disser o nome de cada um dos meninos internos também, eu quero o CPF da família deles. Então, assim, é uma grande família, né, que eu me sinto bem, apesar de que, também eu vou dizer, não é fácil a gente fazer e executar esse trabalho, e a gente sempre, todos os dias, né, a gente sempre está se reunindo, conversando, né, e avaliando, né? Às vezes um está ali esperando um abraço, ali às vezes um está esperando uma palavra. Então, assim, é uma comunidade. Então, assim, nós trabalhamos isso com muito amor e uma dedicação 100%. Então, eu quero estender esse abraço a todos eles, porque Cristo em primeiro lugar, né? E depois essa equipe, ao pastor Luiz, que nos deu essa oportunidade e que abençoa e que faz com que essas ajudas, esses recursos, tanto financeiro como espiritual, a todo o ministério que é presidido por ele, porque sempre vai um ministério lá, né? A missionária Elis também. A igreja assiste de verdade. Vai lá, realiza um culto, né? Quando não, a gente traz os acolhidos para fazer uma cooperação, conhecer o grande templo da Assembleia de Deus, a nossa sede. Enfim, agradecer a todos eles, a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. Me diz só mais um negocinho para fechar. Se eu quiser, lá de casa, um dia, assim, puxa vida, assistir a uma entrevista com o Carlinhos da Ebenezer, e aí me deu vontade de ajudar, rapaz. Eu queria saber como é que eu faço. Eu tenho uma conta que eu possa depositar uma oferta, ou tem um local onde eu possa levar alguma coisa que seja Nós temos o nosso Pix, né? Que é o CNPJ da Calfa. Dá o meu aí no ar. Tá? Eu não sei se eu posso falar. Não só pode, como deve. Então, tá. Se você não fizer, eu faço eu. Quem quer contribuir, né, com esse trabalho na comunidade terapêutica Ebenezer, nós temos lá um Pix que é o nosso CNPJ. É o 07-271-508, 1000 ao contrário, tracinho 73. Tá bom? E nós já jogamos aí na tela, tá? Bom, Caso você
Que aqui ninguém dorme não, tá? Maravilha. Até porque não dá tempo. Eu sei tempo. que porque você trabalha e tem uma equipe competente. Aqui é intiriço que nem cantiga de grilo. Que bom. Nem que seja por cima da pausada que nem tracajá. Mas aqui não para. Mas a coisa funciona. Aí o negócio não vai. A coisa anda. Parabéns, viu? Pela tua equipe. Também. Que Deus continue te abençoando e sustentando, porque a gente sabe que também não é fácil, né? Claro. Fazer cada um com as suas particularidades. Ou dá para fazer ou é impossível, Sim. né? Carlinhos, e aí, mas se eu quiser trazer, por exemplo, um cambão de galinha, um bacurim, um negócio qualquer, vai deixar onde? Olha, nós funcionamos na estrada de Porto Acre, no quilômetro 5, o ramal da 5.000. Fica 700 quilômetros, mas é longe demais. Metros. É longe demais para mim. Eu posso deixar na igreja? Se não, nós temos nosso escritório que funciona. Temos uma sala aqui no templo sede da Assembleia de Deus. Então eu não vou deixar. O telefone, o endereço é Estrada de Porto Acre, quilômetro 5, no sentido Rio Branco. Rio Branco, Porto Acre ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Ramal da 5.000. Ramal da 5.000, que é o mesmo valor do Pix que você pode fazer. Amém. Oh, meu Deus, aleluia. Olha, nós não impomos limites, né? Aleluia. Não impomos o limite. Com certeza. Você é livre para ajudar. Com certeza. Deus abençoe, Carlinhos. Vou te ver, tá? Dá um beijo lá nesse bando de cavalo velho feio. Lá da Será levado. E eles vão estar, com certeza, né, vidrados, né, nesse programa, nesse momento aí. Pela falta do que fazer também, né? Que um apresentador não ajuda em nada. E você já está convidado, viu? A oportunidade que você tiver já lá. está aceito o convite, claro. Que bom. Deus é grande. Eu compromisso já fechado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus agora e para todos sempre. E nós, lá da Ebenezer, dizemos amém. Deus é grande. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.